Bom dia! Hoje eu vou falar sobre o mais recente longa do diretor neozelandês Taika Waititi, que ganhou esse ano o prêmio de melhor roteiro adaptado, o Oscar de melhor roteiro adaptado, Jojo Rabbit. Então, faz muito tempo que eu não coloco um vídeo novo aqui. O último foi Bacurau, e antes disso tinha sido só no ano passado, e eu peço desculpas. E eu poderia elencar todos os motivos, mas demoraria muito, e esse vídeo já vai meio ser longo. Então eu vou simplesmente resumir com viagem, carnaval, pandemia e filmes antigos. Eu tô vendo muito filme antigo e não sabia se interessar a galera daqui, e acabei esperando até ver um filme mais recente. Esse dia finalmente chegou. Além disso, ao longo da quarentena, eu comecei um outro projeto, que é um podcast, que se chama Conversas para um Mundo em Espera. Você pode encontrar no Spotify ou no Anchor.fm. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, se vocês estiverem interessados. Já tem 7 episódios e essa semana eu vou lançar mais um. Eu quero começar essa resenha de uma maneira um pouco diferente. Eu quero começar dizendo que eu acredito no amor, na força do amor e também na potência que o amor tem de fazer as pessoas entenderem umas às outras, gerar empatia. Eu tô dizendo isso não só porque eu acho que o mundo atual precisa muito de amor, como também pelo fato de que esse é um dos temas centrais do filme, por um lado retratado através de uma mãe que ama incondicionalmente o seu filho e que está tentando ao máximo criar ele da melhor maneira possível dentro de um contexto muito conturbado, e por outro, o aprendizado nada infantil desse sentimento por parte do menininho de 10 anos que será o nosso protagonista. Mas também porque eu acho que talvez algumas coisas que eu vá falar aqui possam trazer algum tipo de polêmica ou algum tipo de antagonismo, e eu queria convidar vocês a ouvirem as minhas ideias, e se vocês discordarem ou quiserem dizer alguma coisa, podem fazer algum comentário embaixo. Mas eu acho importante lembrar que tudo que eu vou dizer aqui vem realmente de uma visão centrada no amor. Então vamos lá. Eu vou mencionar vários filmes ao longo da resenha e eu vou deixar os nomes dos filmes na descrição aqui também. Eu já gostava do Waititi há muito tempo, porque eu vi 2 longas que eu gostei muito dele. Um foi O Que Fazemos nas Sombras, que é uma sátira de um grupo de vampiros retratados por uma linguagem um pouco de reality show, que se passa lá na Nova Zelândia. E o outro é o Thor Ragnarok, que eu acho que deu uma nova vida aos filmes da Marvel. Mas mesmo assim, eu fui ver esse filme sem muitas expectativas e sem nem ter visto o trailer. E eu posso começar já acabando com suspense e dizendo que eu adorei o filme. O filme já era uma ideia antiga do diretor. Na verdade, antes mesmo dele ter feito O Que Fazemos nas Sombras, que já é de 2014, ele já tinha se apaixonado pela história de um menininho que é adepto ao imaginário nazista da Alemanha dos anos 40, que eventualmente descobre que sua mãe está escondendo uma judia em casa. O livro original, Cage in Skies, chegou à sua atenção num dia em que sua mãe lhe falou: "Filho, você precisa ler esse livro, é muito interessante." E ela descreveu a história para ele. Mas, segundo ele, a descrição dela foi bem destoante do tom sombrio do livro. Apesar dessa discrepância, ele se interessou pela premissa da narrativa e resolveu adaptá-la. Finalmente, e talvez felizmente, ele resolveu fazer isso só agora, depois de tantos sucessos. Digo felizmente porque, segundo ele não teve que fazer quase esforço nenhum para convencer o estúdio a produzir o filme. O que provavelmente não teria sido o caso em outras situações. Por se tratar de uma sátira que se refere a um período tão complicado da nossa história, provavelmente ele teria gerado dúvidas ou anseios por parte dos produtores. A sua vontade de adaptar essa história agora também veio de uma necessidade, de uma urgência quase, de traçar paralelos entre essa história lá de 1940 e o mundo atual no qual a gente está vivendo agora. Em alguns países mais do que outros, ou de uma maneira mais forte do que outras, a gente vem vivendo esse fenômeno de alinhamento e identificação com setores bastante conservadores e com pensamentos que flertam ou que são abertamente autoritários. Então é isso, o filme já tem uma pauta extremamente relevante e atual. Bom, eu vou começar falando sobre alguns elementos um pouco mais superficiais e depois eu vou entrar nas questões mais profundas. Em termos estéticos, o uso de cores vibrantes e de enquadramentos centrados e estáticos lembra muito a cinematografia do Wes Anderson, no qual muito do elemento cômico vem através de um incômodo do timing,
e de um certo desconforto ou rigidez das personagens que aparecem em quadro. Essa semelhança fica muito aparente nos primeiros minutos do filme, mas logo depois a malemolência do Waititi se sobrepõe e toma conta dos planos e da direção de atores, deixando essa comparação um pouco de lado. Ele fala em entrevistas que o uso da cor vibrante foi pensado porque ele estava retratando uma Alemanha que estava se pensando vitoriosa. Esse elemento já chega em boa hora. Entender que a história nunca é percebida como tal enquanto ela está sendo vivida. Muitas vezes, apenas anos mais tarde, nos damos conta da configuração mais abrangente na qual todas as várias narrativas estão contidas. Um dos elementos mais importantes para o filme e para o Waititi é a figura da mãe solteira, que toma para si sozinha toda a responsabilidade e o desafio de cuidar da criação do filho. Esse é um ponto muito caro ao diretor por ele ter sido filho de mãe solteira. Então, por um lado, ele queria homenagear sua própria mãe, mas também todos os pais, mães, solteiros, que têm esse desafio diário de cuidar de seu filho sozinho. E aqui vai o primeiro título de filme que eu vou soltar. Alice Não Mora Mais Aqui, de 1974, do Martin Scorsese. O Waititi diz que a personagem de Alice, a mãe, no filme, foi uma grande inspiração para a personagem de Scarlett Johansson. O outro elemento que eu acho bastante importante ressaltar é o empoderamento do oprimido. No filme, a única representante do universo judaico é uma menina pré-adolescente, ou seja, mulher e judia. Dois elementos aí que poderiam ter sido usados para acentuar a fragilidade da personagem. Mas muito pelo contrário, a narrativa mostra ela muito mais em controle da situação do que a gente poderia ter imaginado a princípio. Agora indo para as coisas mais profundas do filme, a primeira característica que eu quero ressaltar é o uso do humor. Para algumas pessoas é um tanto delicado essa coisa de você usar o humor e a forma satírica para expressar ideias que estão contextualizadas em um dos momentos em que os nossos livros de história demarcaram como o pior de todos os momentos da nossa trajetória enquanto humanos. O tom cômico do filme é sim um dos pilares da narrativa, mas ele também se constrói através do afeto, da vulnerabilidade, da seriedade e da dureza contidas nesse universo que mescla inocência, fantasia e realidade. Por se tratar do ponto de vista de um menininho de 10 anos, a gente é capaz de ter empatia por ele, ainda que ele seja um ingênuo representante de valores com os quais a gente discorda profundamente. A própria configuração de Hitler, interpretada pelo próprio Waititi enquanto elemento cômico, apresentado como amigo imaginário do menino, é totalmente perdoável. Não que haja algo a perdoar, mas quero dizer que existe um equilíbrio na maneira com a qual esse universo é construído desde o início. Desde a primeira cena. E é isso que dá o tom do filme. Você tem, de um lado, a doçura e a vulnerabilidade do menininho, e do outro, uma cega convicção de seu alinhamento ideológico com a figura de Hitler e o Terceiro Reich. Essa idolatria e o uso da sátira se misturam muito bem desde os créditos iniciais do filme, quando imagens de alemães desesperadamente adoradores do líder nazista aparecem sobrepostos com uma versão de I Wanna Hold Your Hand dos Beatles em alemão. Ah, essa versão é real, tá, gente? É realmente os Beatles cantando I Wanna Hold Your Hand em alemão. Mas então, desde o momento inicial, fica claro que o discurso vai ser pautado por um viés cômico, mas nem tanto. Aquele cômico que toca na ferida, acerta em cheio, mesmo que tendo chegado pela tangencial. E é sempre importante ressaltar que a forma do humor e da sátira já foram usadas muitas vezes para tratar desse tema e de outros temas polêmicos também. Mel Brooks, por exemplo, comediante e judeu, dirigiu um de seus maiores sucessos, Primavera para Hitler, no qual ridiculariza as imagens dessas personas históricas. Chaplin, outro exemplo, no seu magnífico O Grande Ditador, faz uso da leveza e do humor em algumas partes do filme para poder transmitir mensagens bastante pungentes. A emblemática cena na qual ele brinca com um globo fala sobre o desejo megalomaníaco da dominação. Mas tanto os filmes que eu citei agora, quanto Jojo Rabbit, funcionam porque eles sabem equilibrar essas forças. E é importante também ressaltar a potência que o riso tem. O riso não só é uma forte ferramenta para ridicularizar o opressor, mas também é uma porta de entrada para atrair pessoas diferentes a ouvirem essa história, que se fosse contada de uma maneira muito séria ou muito determinista, talvez acabasse afastando algumas pessoas. Então o humor serve de isca. Assim como, nesse caso, o ponto de vista infanto-juvenil. Esse ponto de vista permite ao diretor abordar um tema muito complexo
com uma linguagem um pouco mais didática, sem ofender o público. Ainda no assunto da sátira, é importante ressaltar que todos os elementos do filme relacionados a simbolismos antijudaicos, que podem parecer invenções do roteirista para deixar a história mais engraçada, na verdade eram reais. Foram feitas pesquisas extensas pela equipe do filme. Então, desde as bizarrices inventadas sobre os russos e os judeus que iam comer criancinha, que tinham barbatanas ou enfim, sei lá mais o que, até as cenas em que as crianças vão pelas ruas vestidas de uma coisa meio metálica para pedir metal para a vizinhança, para poder dar para o governo fazer mais arma, tudo isso aconteceu. Parece surreal, mas não é. Parece bizarro? E é. O que o filme faz não é inventar, é revelar, é trazer à tona o já existente ridículo das mentiras criadas pelos alemães para justificar a discriminação levada ao extremo da eugenia. O Gregório do Vivier falou uma coisa numa entrevista recente aqui no YouTube que ficou na minha cabeça. É muito difícil você ser comediante numa época em que os nossos representantes já são bufões. Algumas coisas são tão ridículas que você nem sabe o que fazer com elas. Essas invenções e bizarrices que o filme retrata falam muito de um procedimento que está intrincado no ódio. O ódio é uma das ferramentas mais utilizadas por grupos totalitários. Mas para você mobilizar esse sentimento, sobretudo em pessoas que em geral seriam boas, seriam tolerantes, seriam amáveis, você precisa criar, atiçar ou se aproveitar de algum contexto de insegurança, medo e caos. Normalmente, nessas situações, as pessoas se sentem impotentes, se sentem inseguras, insatisfeitas e querem mudança. E esse é o tipo de cenário ideal para os extremismos, porque essa confusão e essa impotência que as pessoas estão sentindo são facilmente transformadas em raiva. E depois disso, você só precisa segregar os grupos, arranjar algum ou alguns bodes expiatórios para que se tornem alvo desse sentimento confuso e sejam responsabilizados por tudo de mal que está acontecendo. E essa canalização desse sentimento, em geral, é orquestrada a partir de um líder, de um maestro. Mas então, de novo, como é que a gente faz com que pessoas, na maioria dos casos generosas e tolerantes, se tornem cegas e defensoras de ideais que elas não conseguem enxergar como propulsores de valores de ódio e de intolerância? Bom, depois de você determinar quem são esses representantes que estariam prejudicando a sociedade, ou seja, o bode expiatório, você precisa afastar os grupos e impedir o diálogo. O isolamento do desconhecido facilita você demonizar ele. Quando você nunca foi numa favela, numa comunidade, fica muito fácil você inventar ou acreditar nas coisas que se falam sobre lá. Se você nunca foi numa comunidade indígena, se você nunca conheceu uma família cearense, se você nunca teve uma conversa de igual para igual com um imigrante boliviano ou com um morador de rua, se você nunca parou para ouvir as experiências de uma mulher que sofreu abuso, enfim. Tô só dando aqui alguns exemplos de minorias que estão diariamente sendo discriminadas no Brasil. Se você não se abre para vivenciar realidades diferentes da sua, se para você basta o que você ouve de fora ou, enfim, generalizações para definir vastas comunidades de um determinado povo, ou uma determinada classe social, ou um determinado pensamento político, você vira um alvo muito mais fácil de ser captado pelas narrativas extremistas, qualquer lado que seja. Então, o que o filme traz, dentro e fora, é uma oportunidade de criar uma zona neutra, esse lugar de encontro que vai permitir que representantes de lados completamente opostos se conheçam, para além das simplificações disseminadas. E agora eu chego a outro ponto que eu gostei muito do filme, por mais que tenha gerado alguma polêmica, que foi a não demonização dos nazistas de modo geral. Uma das coisas que mais me incomoda na cinematografia em geral, e sobretudo americana, é a demonização dos agentes da maldade. Quando você diz que os nazistas eram monstros, ou que uma pessoa que cometeu um crime hediondo é um monstro, você está tentando criar uma maneira de se afastar daquela pessoa, quase como se você estivesse dizendo que aquela pessoa não é nem um ser humano, ela não faz parte da mesma categoria que você. E isso cria uma impressão muito equivocada que só uma pessoa muito deturpada ou muito diferente de você seria capaz de cometer um ato daqueles. E aqui eu quero só pincelar um conceito que eu aprendi assistindo um filme da Hannah Arendt, uma judia alemã que se exilou nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e que anos mais tarde teve a oportunidade de ser enviada para Jerusalém para assistir o julgamento do nazista Adolf Eichmann. As conclusões às quais a Hannah Arendt chegou depois dessa experiência foram muito controversas e acabaram desembocando num conceito que ela criou, que é
A banalidade do mal. Tem vários vídeos no YouTube explicando sobre a banalidade do mal em poucos minutos ou em palestras de 1h30, então eu não vou entrar muito nesse assunto. Eu vou só falar resumidamente que a ideia da banalidade do mal é que o mal pode ser cometido por um homem comum, por uma pessoa normal, seja por ser cometido indiretamente, seja por ter sido mascarado por regras, ordens, leis. Quando gestos de violência e atos de intolerância se tornam corriqueiros, sobretudo se eles são perpetuados pelos líderes do país, parece que eles passam a ser justificados pelo sistema. Eles ganham um passe livre. E aí fica muito mais difícil você entender onde é que está a baliza entre o certo e o errado. Sobretudo em situações em que existe uma idolatria cega ou uma aceitação inequívoca referente a algum grupo e a algumas ideias, as pessoas acabam abrindo mão da sua capacidade de pensar, de julgar e de questionar. E nesses momentos a pessoa fica muito mais suscetível a seguir ordens, a cumprir seu papel, a apertar um botão. Ou a realidade é deturpada de tal forma que você realmente acredita no que você está fazendo, ou é tudo tão confuso que mesmo que essa realidade dê sinais que não está se alinhando com o que você considera como certo, você acaba abrindo mão desse tipo de questionamento. Essa ideia costuma ser ainda mais presente quando se trata de um crime realizado por grupos, por massas, porque nesse caso o peso da responsabilidade se distribui. Um filme muito bom que eu recomendo sobre isso é Fúria, do Fritz Lang. Na realidade, o conceito de Hannah Arendt serve tanto para questionar a responsabilidade pessoal do indivíduo que comete ou que participa indiretamente de um gesto de crueldade ou de intolerância, como também para colocar em evidência o quão entroncado e de difícil acesso para nossa compreensão e o quão terrível é o sistema que instaura esse tipo de comportamento. E aqui eu aproveito para deixar uma semente polêmica para reflexão. Apesar do Holocausto obviamente ter sido um dos piores momentos da nossa história, ele foi apenas um dos muitos momentos de demonstração de crueldade por parte dos seres humanos. E mais do que isso, ele foi perpetuado por pessoas comuns, por pessoas de bem. E só para finalizar, voltando ao que eu estava falando sobre o filme, dentro daquele pequeno núcleo de representantes da sociedade nazista, a gente tem de tudo um pouco. Os mais cruéis, os que disseminam ideias por acreditarem piamente nelas, os que não têm escolha, os que tentam se rebelar, enfim. Mas mesmo nesse minúsculo núcleo, o filme consegue passar um pouco da complexidade que existe num fenômeno como esse. Dentro desse outro grupo, separado de você, que engloba ideias com as quais você discorda, existem pessoas boas, pessoas generosas, pessoas bem intencionadas. E elas estão nesse grupo por inúmeros motivos. E muitas vezes, pasmem, elas têm os mesmos objetivos que você. Yogi? Go! Oh, God. Bom, chegamos ao fim de mais uma resenha. Foi longa, mas eu espero que tenha sido interessante e espero que tenha gerado reflexão e debate. Se vocês gostaram, deixem seu like, comentem e disseminem o máximo que vocês puderem. Eu acho que esse tipo de reflexão está sendo muito importante no momento atual. Hoje eu resolvi fazer essa resenha vestindo uma homenagem ao Biltre. Para quem não conhece, Biltre é uma banda aqui do Rio de Janeiro e do mundo. Uma banda maravilhosa de amigos meus. E achei nada mais propício, não só porque eu acho que é uma banda muito antenada e faz músicas que estão alinhadas com o momento atual, mas também pelo próprio nome Biltre. Biltre, que ou quem age de moda vil, canalha ou infame. Eu acho que, na verdade, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa olhar para si mesmo e questionar os nossos gestos e as nossas ações. Obrigada por terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Nós somos Biltre, todos nós seres humanos, muito Biltre. Vamos cantar.